Seja muito bem-vindo a mais um episódio do LDcast, um podcast especialmente feito para você, profissional cabeleireira que deseja crescer e evoluir dentro da sua área, dentro da sua carreira, dentro dos seus negócios. E hoje temos um tema muito importante, que tem tudo a ver com evolução. O tema de hoje vamos falar sobre transforme sua carreira com alisamentos. Estratégias para se destacar neste mercado. E bom, hoje vocês devem talvez trabalhar um pouco com alisamento capilar. Mas eu sei que vocês têm potencial de ter muito mais resultados, de conseguir atender muito mais cliente e entregar um resultado mais perfeito para o seu cliente. Com algumas técnicas, alguns conceitos, algumas ferramentas, algumas dicas que apenas os especialistas, apenas os experts nesse tema podem estar te passando. E hoje eu trouxe uma expert muito boa em alisamento capilar. Já já vou apresentar ela. Já tivemos um episódio de podcast aqui com ela, que ela passou muito conceito, muita informação. Realmente a gente teve um bate-papo muito bom, porém não foi o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos falar hoje sobre como construir sua reputação na área de alisamento capilar, sobre marketing pessoal e visibilidade, capacitação e atualização, algo que vocês devem estar fazendo sempre. Fidelização de clientes, parcerias e colaborações. Mas bom, antes da gente começar a falar sobre esse tema e demonstrar todo esse conteúdo para você, eu preciso que você curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo aqui com alguma amiga, alguma profissional da área da beleza que você sabe que necessita deste tema. Bom, o episódio de hoje ele é realmente estruturado não só como um bate-papo, ele é uma aula em formato de podcast. Então aqui você não vai ver apenas duas pessoas conversando um assunto qualquer. Você vai ver uma transmissão de conhecimento, você vai ver a gente trazendo insights para vocês, dicas práticas de como realmente estruturar sua carreira, informações e conteúdos que são relevantes para você aplicar dentro da sua carreira. E se você juntar tudo isso que a gente está te passando, pode ter certeza que você vai conseguir ter uma escala muito maior, um desenvolvimento muito melhor dentro da sua carreira de cabeleireiro. Em específico hoje, dentro da área de alisamento, ok? Curte, se inscreve, compartilha esse vídeo e vamos começar nosso episódio. Seja muito bem-vinda, Jenny, novamente no LDcast. Muito obrigada por mais uma vez trazer aqui conteúdo, né, de valor para cabeleireiros que realmente necessitam. E é um prazer imenso estar aqui, sempre trazer, levar conhecimento a vocês, é um prazer. E para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Cristina, sou especialista em alisamento capilar e hoje a gente trouxe um conteúdo super valioso para vocês que vai fazer a diferença na carreira de vocês. Jenny, eu queria saber de ti, logo de início. Vou até dispensar, assim, apresentações. Na verdade, eu quero que tu passe o teu Instagram antes. Vai estar lá na Aham. descrição, mas pode falar logo pro pessoal. Bom, pessoal, meu Instagram é Cristina. Lá no meu Instagram tá um conteúdo bem legal lá de Reels, de dicas para vocês. Um conteúdo assim que vai ajudar vocês bastante. E tá chegando muita coisa nova também. Então sigam lá, curtam e comentem os Reels que tem lá que vai ajudar bastante na carreira de vocês. Jenny, eu queria saber, eu vou ser bem direto ao ponto. O porquê tu se enxerga, o que faz tu perceber que tu é uma profissional diferenciada na área de alisamento? Quais são os fatores que influenciam para isso? Bom, o primeiro fator que eu tenho são os feedbacks. Então, as clientes chegam para mim e dizem assim, foi o melhor alisamento que eu fiz na minha vida. Ah, é o melhor procedimento que eu já fiz há tempos, né? Então, são pessoas que chegam e me dão feedback. E eu acredito que o cliente, ele vai influenciar total na sua carreira. Então, o feedback do cliente de forma positiva vai fazer você crescer. E também aqueles feedbacks negativos também me fizeram crescer muito. Então, quando chegava um feedback negativo, eu ia lá e tentava consertar, ver o que aconteceu, o que houve nesse cabelo que não deu certo. Então, um dos fatores que mais influencia na carreira do profissional da beleza, principalmente de alisamento, é o cliente. O cliente diz assim: ah,
tá 100%, esse vai ser o feedback que você vai usar para fazer o restante dos alisamentos. É a sua métrica, né? Isso, então, o primeiro passo, o cliente. Então, se o cliente disse assim, eu estou satisfeito, fiquei 100% satisfeito, esse é o feedback que vai me ajudar a trabalhar os outros procedimentos dentro do salão também. Então, quando eu tenho feedback positivo, eu vou tirando e descartando o que está dando errado, o que eu estou fazendo de errado. E aí, o segundo fator é como é que eu vou fazer esse procedimento, a técnica que eu vou usar. Então, existem técnicas específicas para cada tipo de cabelo. Então, alisar cabelo não é de qualquer jeito. Não, e não é só de uma forma. Não existe só uma fórmula perfeita para alisar todo tipo de cabelo. E eu vejo que as pessoas às vezes têm na cabeça de que é passar um produto que alisa, depois tirar o produto, escovar e passar a chapinha. Sim, Pronto. não é uma receita pronta, gente. Todo tipo de cabelo, principalmente para o alisamento, é um caso. Então, quando eu vou para essa parte de alisar o cabelo, que vai influenciar o tempo de ação, que vai influenciar o produto, se ele realmente é de qualidade, que vai influenciar também o tipo de curvatura. Então, se a cliente tem um tipo de curvatura, eu vou ter que seguir conforme o tipo de curvatura dela, esse alisamento. Então, o padrão vai mudar, a técnica vai ser mudada. Então, não posso fazer todo tipo de o cabelo, né, da mesma forma sempre. Então, tem técnicas que eu posso usar. Tem cabelo que eu vou só secar o cabelo, tem cabelo que eu vou precisar escovar. Isso tudo vai diferenciar você no mercado. Então, quando eu entendi qual a técnica que eu vou usar para cada tipo de curvatura, isso vai ser diferencial quando você fizer o cabelo da cliente. Quando finalizar o resultado, você vai ter um resultado 100%. Então, um dos fatores primeiros, segundo no caso, é a técnica que eu vou usar nesse cabelo. Então, faço a anamnese. Isso também vai influenciar muito na carreira de vocês. Se você sabe fazer uma anamnese perfeita, se você entende o tipo de curvatura, entende qual o couro cabeludo da cliente, isso também vai fazer você deslanchar na carreira. Então, Só rapidinho sobre o que tu falou bem, uma uhum, observação. Para quem está nos assistindo e não sabe ainda ao certo o que é essa anamnese, de forma resumida, o que que é anamnese para o pessoal entender? pronto. A anamnese é aquele primeiro passo. A cliente chegou no salão, eu vou olhar o cabelo dela, vou identificar qual o tipo de couro cabeludo, vou identificar o tipo de curvatura. Então, é uma entrevista que eu faço com a cliente. Assim como a gente está fazendo um podcast, eu vou chegar com a cliente, vou perguntar para ela qual o desejo, vou perguntar quais são as dores dela e vou tentar solucionar conforme o que eu tiver. Dentro do alisamento, eu preciso ter uma anamnese mais precisa. Se for um couro cabeludo que ele é mais oleoso, se for um couro cabeludo que ele tem uma patologia, eu já vou ter que ter uma observação maior do que um cabelo que ele tá com couro cabeludo normal. Então, a anamnese já vai me direcionar até a forma que eu vou aplicar esse produto. Então, a anamnese é o passo inicial do alisamento, o passo inicial de qualquer procedimento dentro do salão. É quando você vai fazer justamente a análise de como é que tá tanto o couro quanto Quanto o a fio. haste, né? Quanto o fio. Isso, exatamente isso. Então, a análise ela tem que ser mais aprofundada. Ah, mas a cliente chegou, vou olhar superficial. Gente, isso vai dar errado. Então, é aquele tempo mesmo com a cliente, várias perguntas, use a ficha de anamnese, que a ficha de anamnese também vai te ajudar muito. Então, a ficha de anamnese a gente tem para nos direcionar. Então, aquelas perguntas que são de praxe, né? Que são, qual o shampoo, qual o tempo de procedimento que você fez, tá com quanto tempo? Então, essa ficha de anamnese vai te direcionar para você fazer uma anamnese mais precisa, uma anamnese 100%. Show. E dentro de um alisamento ideal, aquele alisamento perfeito, quais são os fatores que vão influenciar para esse alisamento ser perfeito? Produto, a chapinha, a escova, a forma que se lava o cabelo? Não sei. Quais são? Eu sempre gosto de dividir em 5, né? Primeiro passo, saber se o cabelo ele tem estrutura para receber esse alisamento naquele momento. Então, se o cabelo ele tá bem tratado, ele vai alisar muito melhor. Então, o primeiro passo, ver se ele precisa de um tratamento pré. Se ele precisar de um tratamento pré, você vai fazer o tratamento pré até ele estar apto a receber o alisamento. Então não é chegar no salão e já alisar cabelo, não pode. Dificilmente você vai fazer dessa forma. Tem clientes que vai chegar com cabelo extremamente poroso. Esse cabelo ele já não vai alisar tão bem. Esse cabelo ele vai me dar mais resistência do que um cabelo tratado.
Então, o primeiro passo é ver como é a constância de tratamento, a rotina de tratamento da cliente. Se ela precisar de um tratamento pré, você vai fazer o tratamento pré e começar o alisamento. Eu sempre digo que o alisamento ele não começa só na hora que eu vou aplicar o ativo de alisamento. Ele tem que começar bem antes. Sim. Então, a cliente tem que ter uma rotina de tratamento diário. Então, ela vai no salão uma vez ao mês. Já começa de forma errada. Então, se ela quer um alisamento perfeito, ela vai ter que ter uma rotina dentro do salão. Ela vai ter que cuidar desse cabelo. O alisamento, ele não é tratamento. Então, ela não vai chegar lá e vai fazer uma selagem achando que vai sair tratado o cabelo, que não vai. Então, ela tem que preparar esse cabelo. Então, o primeiro passo, pré. Então, vou ver como é que está a estrutura, se ele tem estrutura ou não para ser alisado e se ele precisa de um tratamento antes de eu fazer o alisamento, se eu preciso estruturar essa fibra para ele receber esse alisamento. E aí nós vamos para o segundo passo. Segundo passo, a escolha do produto que você vai usar. Então, se o Muito cabelo importante. ele tá mais resistente, ele é um cabelo mais grosso, ele é um cabelo que ele tem resistência ao alisamento. Eu não vou usar um produto que ele é para cabelos finos. Então, eu vou escolher qual produto eu vou usar. E aí eu venho, escolho o meu produto, e aí eu vou para o terceiro passo, que é a aplicação. Quando eu falo de aplicação de produto, não é aplicar de qualquer jeito um produto de alisamento no cabelo de uma cliente. Então, a aplicação vai ser conforme o crescimento do cabelo, vai ser conforme o couro cabeludo dessa cliente. Eu jamais posso colocar produto, encher aquele couro cabeludo de produto, principalmente produto ácido, produto orgânico que nós temos no mercado. E alisamento é o que rola. E exatamente, porque se você encharcar esse couro cabeludo de produto, você vai desenvolver uma patologia na cliente. Isso é fato. Então, você tem que ter essa observação para o terceiro passo, que é a aplicação. E aí nós vamos para o quarto passo, né, que é tempo de pausa. Gente, o tempo de pausa para o profissional da beleza influencia total no resultado final. Então, se você aplicou o produto, mas não deixou o tempo de pausa suficiente, ele não vai alisar. Quando nós falamos de alisamento orgânico, eu preciso que ele penetre até o córtex. Eu preciso que ele entre nessa fibra. Então, eu preciso de um tempo. Então, o tempo mínimo é 60 minutos. Cada cabelo, ele vai me dizer assim, com 60 minutos eu já tive a penetração necessária para alisar. Com 40 minutos eu já tive a penetração necessária. Então, eu preciso entender qual o tempo de pausa de cada tipo de cabelo. Então, fui lá, observei, deu 60 minutos, eu vi que essa fibra ainda não cedeu, ainda não está apta para ir para o último passo, que é a finalização. Eu vou reaplicar nas partes que está faltando e deixar mais tempo. Então, tem cabelos que eu vou chegar até 2 horas. Como é que a pessoa vai conseguir identificar isso? É olhando no olho? É só com a contagem do tempo? Olha, anotem essa dica, que é uma dica valiosa para você que é profissional da beleza. Nós temos um teste de tração. Quando a gente faz alisamento ácido, alisamento orgânico, nós vamos para o teste de tração também. Lembra daquele teste que a gente faz para mechas? Da mesma forma acontece para o alisamento. Só que o efeito é reverso. Quando eu estou fazendo a mecha, se o cabelo emborrachar, eu vou ter um problema sério. Quando eu estou na parte do alisamento ácido, o alisamento orgânico, quando eu aplico o produto, deixo o tempo de pausa ideal, ele chegou até o córtex, eu vou perder toda a elasticidade do cabelo. Esse momento, o cabelo está apto a ir para higienização, para retirada do produto e ir para finalização. Então, o primeiro teste é o teste de tração. Sim. Se ele penetrou totalmente, ele vai ficar elástico. Se ele ainda não teve a penetração total, ele vai ficar ainda rígido. Sim. Então, isso vai me direcionar. Então, quando eu faço essa parte também desse teste de tração, eu vou conseguir observar também aonde está faltando produto. E uma das coisas que são feitas muito erradas pelos profissionais é: apliquei o produto, vou esperar lá o tempo de pausa e esquecer a cliente. Você tem que observar se esse produto está aplicado em toda a cabeça. Então, o ideal é de 30 em 30 minutos ir lá observar. E outra dica é: nunca aplique produto com cabelo seco. Então, você vai precisar de água. Toda vez que você for reaplicar esse produto, molha e reaplica. Isso vai ajudar muito na penetração do produto. Então, você vai ter que ter essa observação para a cliente. Não é porque o salão está cheio que tu vai deixar ela lá
parada sem observar. Isso vai até despertar a cliente que você tem um cuidado a mais com ela. Então, deu 30 minutinhos, vai lá, olha todo o cabelo, vê onde precisa reaplicar e reaplica. E aí deixa o tempo de pausa. E aí, quando der os 60 minutos, que é o tempo mínimo, você vai lá e faz o testezinho da tração. Se ele está elástico, ele está apto a ir para a finalização. Se não, você vai olhar, fez o teste e deixa mais tempo. Mais 30 minutinhos. Sempre gosto de indicar de 30 e 30 minutos. Então, se deu 1h30, você vai olhar novamente. Se não cedeu ainda, você vai deixar mais tempo, mais 30 minutos. Então, tem cabelo que ele vai precisar de 2 horas. Quanto mais poroso o cabelo tiver, mais tempo ele vai passar nesse Qual produto. é normalmente o tipo de cabelo que necessita de mais tempo de ação? Tem algum tipo de estrutura ou depende? Geralmente, os tipos de curvaturas que têm essa necessidade especial são as que têm mais cutículas, que são os cabelos mais grossos. Então, esse cabelo, para eu dilatar essa cutícula e conseguir penetrar, eu vou ter um tempo maior. Então, não é eu colocar um produto e ele já agir. Então, ele vai entrando aos poucos. Então, o cabelo, digamos, 2A, 2B, 3A ainda é um cabelo muito resistente. Todo mundo acha que o cabelo afro, o cabelo cacheado, ele tem mais resistência. Gente, é totalmente contrário. Então, quando eu vou para esses cabelos, eu vou eu vou ganhar mais tempo dentro do salão, no caso. Então, eu vou deixar menos tempo nos cabelos mais afros. Quanto mais fino o cabelo, menos tempo ele vai pedir. Por quê? Esse cabelo ele tem menos cutícula. Então, a penetração dele no córtex é muito mais rápida. Sim. Então, quando for aquele cabelo mais grosso, provavelmente eu vou ter que deixar Um grau de curvatura mais alto, né? isso, um cabelo mais. Nem tanto a curvatura, mas a É um A que estrutura mesmo. chama? Um A, dois. Isso. Uma das coisas que é mais fácil de dizer é aquele que tem a mistura indígena. Ah, Cabelo de índio, geralmente, ele não passa por processo químico porque ele é um cabelo muito bem estruturado. Ele é aquele cabelo que ele é super salado, por isso que ele tem aquele efeito de ele é liso. lisinho, né? Exatamente. Então, esse cabelo aí, chegou aquela cliente, tem o cabelo mais ou menos ondulado, mais ou menos liso, esse cabelo, ele é o cabelo problemático dentro do salão. Sim. Então, ele não tem definição, então ele tem mais proteção do que o restante dos cabelos. Então, esse cabelo, ele precisa de mais tempo mesmo, de fato. Isso é fato mesmo. E bom, essas são dicas bem valiosas e eu vejo que muitos profissionais cabeleireiros, eles estão engessados, bem realmente travados em relação a conteúdo, em relação a não entender como trabalhar e como melhorar a sua mão de obra Sim. no processo de alisamento. É, Conhecimentos de anos atrás, conhecimentos de 10, 15 anos atrás, eles ainda acham que são válidos para hoje, verdade. sendo que não funciona dessa forma. Vocês precisam estar sempre assim, realmente se atualizando, inclusive é uma coisa que eu vou falar contigo hoje, buscando novos conteúdos, buscando novos conhecimentos para poder conseguir entregar melhores resultados. Sim. E é verdade, gente, se você não for capacitado, dificilmente você vai conseguir conquistar mais clientes. A cliente também gosta de acompanhar você se capacitando. E aí, o último passo, né, que faltou, a finalização. Hum, Escova e chapinha. Tem gente que só escova o cabelo e faz a chapinha. Todo o cabelo ele vai ter uma certa quantidade de calor para ser absorvida. Então, tem cabelos que eu não vou precisar escovar. Não vou precisar usar o secador e a escova. Vou só secar. sim. Então, eu seco 100% e eu venho com o último passo, que é a chapinha. Então, eu indico muito fazer nos retoques de raiz. Esse cabelo ele já tem a estrutura lisa e só cresceu a raiz. Já agiliza até tempo, né? Exatamente. Economia de tempo é fora do normal. Então, se você gasta em média 4 horas com macelagem, se você só secar, você vai gastar em média 3 horas. Já economiza aí 1 hora dessa cliente dentro do salão. Então, faça esse procedimento dessa forma. Então, chegou a cliente, vai fazer retoque de raiz. Aplico, finalizo, deixei o tempo certinho, vou lá para a finalização. Seco esse cabelo 100%. E vai ser muito melhor a tua observação para essa raiz. Você vai identificar onde tem crescimento ou não. E aí eu consigo ter essa visualização, mas precisa da raiz. Tem profissional que ele vai alisar o cabelo todo novamente.
sem necessidade. Então, eu estou fazendo uma degradação na fibra, assim, fora do normal. Então, esse cabelo vai crescendo mais fino, esse cabelo ele vai perdendo massa molecular, porque toda vez que Meio você... opaco, assim, né? Isso, e ele perde mesmo o brilho total. Então, toda vez que você fizer um retoque de raiz, é só retoque de raiz, só na parte crescida. E só secando esse cabelo, você vai ter uma visualização, assim, muito perfeita da onde você precisa alisar. E a chapinha, gente, ele é a fidelização do liso. Então, a chapinha é que vai fidelizar assim, ficou liso. Se você tem uma mão de obra mediana, 50% de chapinha, você não alisa tão bem esse cabelo. Provavelmente seja só a parte da mecânica, só a Ela é parte que da define. chapinha. Eu acho que o quê? 60% do alisamento vai depender da Depender chapinha. muito da chapinha. Então, eu gosto de dizer que é 50% produto, 50% a mão de obra. No caso, a chapinha. Então, o secador, ele vai te auxiliar. Mas o que fideliza, o que alisa mesmo, de fato mesmo, é a chapinha. Então, eu vou ter aquela placa lá com aquecimento direto na fibra, que eu vou alisar. O secador, não. Ele vai transmitir o calor por toda a região do cabelo, por toda a Não é região da direcional, raiz. eu acho que nem alcança a temperatura, né? Exatamente. Então, ele não vai alcançar uma temperatura para alisar um cabelo 100%. Então, tem clientes que dizem assim, se eu só escovar esse cabelo, ele vai alisar. Se ele alisou 100%, ele está com uma quantidade muito grande de ácido ou muito grande de formol. Porque se eu só escovei o cabelo, ele alisou 100%, pode esquecer que essa Sim. quantidade aí está fora do normal. Então, a chapinha, ela vai servir para isso, fidelizar seu alisamento, alisar 100% o cabelo da cliente. Ou 80%, 70%, conforme ela queira. E aqui a gente está passando para você um conteúdo mais mão de obra, um conteúdo mais técnico, Isso. para você trabalhar e aplicar dentro da sua mão de obra, dentro do seu salão, tendo realmente uma base melhor. Esses 5 passos que a Jenny passou, que ela falou aqui para vocês, isso faz toda a diferença. E eu vejo que boa parte dos profissionais cabeleireiros não tá nem aí para, não se importa com produto, compra produto por preço, Uhum. quer uma chapinha com a temperatura o máximo mais quente possível para poder pensar que está agilizando o serviço, quando boa parte das vezes está sendo um pouco prejudicial para o cabelo. A maioria das vezes é muito prejudicial. Já vi casos de a chapinha no 480, não vou falar marcas, mas a chapinha no 480, a pessoa pranchando o cabelo 15, 20 pranchadas em uma mecha. Em uma única mecha. Isso é algo totalmente prejudicial para o cabelo. E bom, se você anotou, se não anotou, tem como você assistir. Eu não vou pedir para ela repetir, porque eu quero que Exatamente. você assista como aula. E aqui ela trouxe 5 passos que vão fazer toda a diferença na sua mão de obra, na forma que você vai trabalhar e também na forma que você vai escolher produto. Certo? E Jenny, eu queria saber agora em relação a um conteúdo um pouco mais conceitual de atendimento. Uhum. Como é que eu consigo fidelizar os meus clientes de selagem, de alisamento capilar por meio do atendimento? Qual é o atendimento ideal que eu tenho que ter com eles? Pronto. Eu sempre gosto de dizer que as minhas clientes, ela têm um suporte muito grande comigo. Então, as minhas clientes, principalmente as de alisamento, são aquelas clientes que eu estou lá, eu sempre digo que eu sou chata, né, para fazer alisamento, que eu sou realmente enjoada para essa parte de alisar cabelo. Então, as clientes, ela tem um suporte maior comigo. O que que eu faço para ela? Antes dela fazer o procedimento de alisamento, eu vou ter que montar um protocolo para ela de tratamento. Por quê? E eu sempre digo que quando você tem conhecimento, você consegue convencer quem você quiser do que você vende. Então, se você tem o conhecimento base do que vai acontecer na fibra dela, do que vai acontecer pós e passar para a cliente, isso faz a diferença. Então, a cliente chega lá no salão, elas costumam até dizer que elas, tu já vai começar a me dar aula, porque isso é um costume que eu tenho. Então, toda cliente que chega no salão, é cliente nova, é cliente antiga, eu tenho aquele tempo para explicar para ela o que acontece na fibra dela. E se ela não fizer o tratamento, o que pode ocorrer pós. Então, não é uma coisa que eu faço só isolada. Eu não vou fazer só o alisamento dessa cliente. Eu vou ter uma rotina com ela que ela vai estar lá comigo diretamente. Então, as clientes, principalmente as clientes do Beauty Studio, ela tem uma rotina de tratamento. Sim. Então, ela vai estar lá uma vez na semana no salão. E isso eu consigo tendo conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, eu quero vender tratamento, mas eu não sei
como é que funciona esse tratamento que eu tenho aqui dentro do salão. Eu não sei como é que funciona o procedimento de alisamento que eu vou fazer, como é que ele vai se comportar na fibra dela. Então, eu já tenho que falar para a cliente o que vai acontecer com o cabelo dela depois desse alisamento. Já tenho que dizer para ela os benefícios que elas vão ter quando elas fazem o tratamento pré. E a fidelização do alisamento. Quando a cliente trata o cabelo, dificilmente ela precisar de fazer retoque de 4 em 4 meses. Então, eu já crio um protocolo pensando em menor quantidade de alisamento durante o ano. Sim. Então, as clientes lá do salão, as clientes são minhas clientes. Se elas estiverem assistindo aqui, vai todo mundo comentar. Cliente do Beauty Studio tá fazendo selagem de 6 em 6 meses. Isso é uma coisa que eu coloquei desde o início do Beauty Studio. Então, elas são muito disciplinadas. E isso baseado no que eu digo para elas. Se eu tenho conhecimento, eu vou dizer para elas, se você lavar o cabelo com constância, você vai perder mais rápido o seu procedimento de alisamento. Se você suar muito na academia, você também vai perder mais rápido esse procedimento de alisamento. Então, tudo isso eu faço baseado no que eu estudei, no conteúdo que eu busquei durante a minha vida. E eu passo para a cliente. Não tenho problema nenhum em dizer para a cliente. E se for ou não, também não tenho problema nenhum. E na experiência também, né? Exatamente. Então, quando elas vão, chegam no salão, elas veem como é a didática lá do salão, a dinâmica lá do salão. Então, chegou a cliente, eu vou atender, vou explicar passo a passo do procedimento, vou dizer para ela quais são os benefícios do procedimento, o que pode ocorrer depois, e aí eu começo o procedimento. Mas não é uma coisa que ela chegou, eu quero fazer selagem hoje. Se o cabelo não estiver apto, eu vou dizer, não vai fazer selagem hoje. Sim. Não faço selagem. Então, o não, quando eu comecei a aprender a dizer o não para cliente, isso fidelizou mais as clientes. E eu vejo que boa parte das cabeleireiras tem dificuldade de dizer não. Pois E é, boa parte quer ficar dizendo sim. Não é nem por conta de querer vender o procedimento, coisa do tipo, é por conta do dinheiro. Que às exatamente. vezes elas estão precisando de dinheiro e fala assim, faz o procedimento e às vezes não dá tão certo. Às vezes está sendo mais prejudicial para o cabelo do que benéfico. Exato. Sendo que se você for por essa linha de raciocínio, por esses conceitos que a gente está te passando, você vai lucrar muito mais. Por quê? Tu não vai vender apenas alisamento. Tu também vai vender procedimentos, como tu chama? De protocolo, de tratamento. Protocolos de tratamento. Que a tua cliente de alisamento, ela tem necessidade disso. Ela não tem que só alisar cabelo. O cabelo, Exato. quando é alisado, na verdade, ele perde muita coisa, né? Muito. Ele Como é perde que muito. funciona em relação a alisamento dentro da fibra capilar? Quando eu falo sobre alisamento, voltado para o cabelo, eu vou perder, assim como a descoloração, eu também vou perder muita coisa. Então, eu vou perder vitaminas, vou perder a queratina do cabelo, vou perder a massa molecular, porque quando eu faço o alisamento, eu estou lá selando esse cabelo, então eu estou perdendo massa E é um mesmo. ácido agindo dentro da fibra, né? Exato. Quando eu entro no córtex, eu vou perder muita coisa. Então, eu vou perder vitaminas, vou perder lipídios, vou perder queratina, que é a base do cabelo, que é a força do cabelo. E aí eu vou perdendo esses nutrientes sem repor. Então, quando eu vou para um alisamento que ele não tem estrutura de queratina, ele não tem estrutura de lipídios, esse cabelo ele já está com uma déficit. Quando eu vier com a selagem, quando eu vier com o procedimento de alisamento, eu vou perder o resto que tinha. Então, esse cabelo ele já sai mais fino do salão. Quando termina o procedimento, você já sente que ele perdeu peso molecular, porque ele tinha pouca estrutura. Sim. Então, eu retirei. Toda vez que eu aqueço com a chapinha, eu estou perdendo nutrientes, estou perdendo a estrutura do cabelo. Então, mais ou menos, se eu tenho a volumagem de 80%, durante o procedimento eu vou perder mais ou menos 20%. Então, eu tenho que estar sempre repondo essa massa, sempre repondo os nutrientes. E quando a cliente faz com muita constância a selagem, ela vai perder mais ou menos 50% do volume do cabelo. E eu ando observando muita cliente de mega, justamente clientes que fizeram selagem, selagem em cima de selagem, selagem em cima de selagem, selagem em cima de selagem, o cabelo ficou oco, ficou aquele cabelo E opaco, perder o cabelo. aquele cabelo ralo e acaba recorrendo para o mega, para poder dar mais volume, para poder Exatamente. preencher mais aquela perca que ela teve, né? Então, quanto mais você faz selagem lá no salão, quanto mais a gente faz selagem, quanto mais eu faço o alisamento, ácido orgânico, formol, independente de qual ele for, quanto mais você, profissional da beleza, faz
esse alisamento, mais estrutura você vai perdendo desse cabelo. Então, de 3 em 3 meses é o tempo médio, né, mínimo, que geralmente o fabricante nos dá. Mas se você seguir isso à risca, você vai perder cabelo. Uma média de 4, 5 anos, você não vai ter mais cabelo para alisar, porque você vai perder ele no meio do caminho. Agora, imagine você fazer esse procedimento com constância, sem tratamento. Então, a cliente está lá, vai de 3 em 3 meses no salão, não tem estrutura nenhuma para receber o alisamento, e aí ela faz o alisamento porque você está precisando do dinheiro, porque você acha que dá certo. Sim. Quando chegar numa faixa de 2 anos, ela perdeu praticamente 40% da massa molecular. O cabelo ralinho, ralinho. Exatamente. E principalmente essa nossa frontal. Esse cabelo aqui, que é o que mais incomoda a cliente. Quanto mais eu fizer nesse aqui, eu vou começar a abrir. Vai aparecer as entradas na cabeça dela. Porque esse cabelo é um cabelo muito fino. Sim. Ele tem uma estrutura já com muita déficit. É onde a gente tem muito suor, é onde a gente tem muita oleosidade. Então, esses baby hairs aqui vão todos embora. Quanto mais você fizer, quanto mais você aplicar nesse aqui, e o que está acontecendo muito. A gente abre o Instagram, tá lá a blogueira indicando, de 15 em 15 dias faz a aplicação. Você compra o produto e faz. Daqui a um tempo, esses cabelos não vão mais existir. Principalmente esses daqui da frente. Então, se você é profissional da beleza e trabalha dessa forma, infelizmente, tua cliente não vai ter cabelo futuramente. Exatamente. E hoje, se você considera que você é uma profissional diferenciada porque você entrega um resultado bom, sinto te dizer, existem muitas pessoas que entregam um resultado bom e isso não vai te diferenciar. Porém, se tu começar a trabalhar de uma maneira diferente, começar a não só entregar um cabelo liso, mas entregar um cabelo liso e saudável, com protocolos de tratamento, com a atenção realmente para a escala de pH que o cabelo vai se encontrar, se tu tiver olho para isso, isso te torna um cabeleireiro diferenciado, um profissional expert em alisamento. E uma questão aqui que eu vou pedir para a Jenny falar um pouco é sobre essa do pH. Como é que as pessoas podem estar tendo o olho maior em relação a isso? E eu vejo que muitos se importam em neutralizar um pH de cabelo quando faz mechas. Mas quando faz alisamento, as pessoas não se importam. Tanto é que chegou produto, chegou há uns anos, né? Não foi recente. Há uns anos, um produto aqui que era um estabilizador de pH para quem faz selagem. E todo mundo, meu Deus, que novidade, uau, nunca vi um produto como esse, sendo que sempre foi algo necessário. Sim. E quando a gente fala sobre a escala de pH para profissional da beleza, tem muitos que não sabem o que é. Não sabem nem o que é a sigla, né? Gente, pH, potencial de hidrogênio numa solução aquosa. Então, quando eu sei sobre o pH, eu vou conseguir fazer os procedimentos ter uma durabilidade maior e também ter um resultado melhor. Então, a escala de pH ela é baseada no que eu vou usar no cabelo da cliente e no que ela usa no dia a dia também. Então, se a cliente ela faz alisamento e ela está usando com constância um produto que ele é mais alcalino, um produto que ele tem o pH mais elevado. Todo produto alcalino, que ele tem um pH mais elevado, eu vou ter um ressecamento nesse cabelo. Então, pH alcalino, ressecamento. Quando eu tenho um produto, que é o ideal para quem faz alisamento, é os produtos que têm a base mais ácida, que ele é bem, como eu posso falar, ele se... esqueci como é a palavra, mas ele se assocializa muito bem com o ácido que eu fiz no cabelo da cliente. Se eu alisei com um orgânico, eu vou ter um potencial de ácido lá no produto de tratamento que ela vai usar em casa. Então, o ideal também, se você é profissional, é indicar a linha de tratamento home care para ela usar. Então, terminou o procedimento, ó, tem uma linha aqui que ela tem o pH ideal para você que fez procedimento de selagem. Da mesma forma para quem faz coloração. Então, vai ter o produto específico com o pH ideal para aquela química, pós-química. Então, ela fez o procedimento, comprou um produto no mercado. Tem o pH mais elevado, vai dar ressecamento. Esse cabelo ele já não vai durar muito tempo, essa selagem. Então, o ideal é os pHs mais baixos. Quando eu falo de pH ácido, eu vou promover mais óleo. Eu vou ter um brilho maior nessa fibra. E eu vou também devolver mais lipídios.
Então, quando eu falo de pH ácido, óleo. Quando eu falo de pH alcalino, ressecamento. Então, ele dá esse ressecamento quando eu tenho um pH mais elevado. Ele dá mais óleo quando eu tenho um pH mais baixo. Por isso que quando eu faço a selagem, eu tenho aquele brilho Cabelo bem. reluzente. Porque é como se eu desse um banho de lipídio, um banho de óleo nesse cabelo, por conta do ácido. E aí, quando eu falo sobre o pH, tem profissionais que a gente chega e tenta conversar sobre o pH, ele não sabe o pH do shampoo que ele usa. Ele não sabe o pH da selagem que ele faz. Então, o pH ele é de suma importância para você que trabalha nessa área, principalmente na parte do alisamento. Se você começar um procedimento de alisamento com um shampoo que ele é mais alcalino, que ele tem um pH mais elevado, que é o que acontecia muito com os anti-resíduo, eu vou ter um cabelo alcalino na hora que eu terminar a higienização. Então, esse cabelo ele vai pedir mais produtos. Ele vai ficar mais ressecado na hora, porque o pH está elevado. Quando eu vou fazer o procedimento de selagem, o ideal é aqueles shampoos mais equilibrados. Shampoo até com pH mais baixo, entre 4,5, 5,5, 3,5. O ideal para esse tipo de alisamento é esses shampoos. E aí, quando você vai começar, tem que observar qual é o pH do shampoo, qual é o pH da selagem que eu vou usar e como é que vai ficar a estrutura. Então, quando eu tenho um cabelo que ele chega no salão, quer fazer a selagem hoje, mas eu vejo que é aquele cabelo que está extremamente ressecado, ele já está me dizendo assim, ei, eu estou muito alcalino, estou usando uma coisa aqui que está me deixando muito ressecado. Então, esse cabelo eu tenho que ter uma observação de tratamento pré-alisamento. Se você só jogar lá o alisamento, o ativo de alisamento nesse cabelo, ele vai ter um alisamento parcial. Ele não vai alisar 100%. Dificilmente você fazer um cabelo alcalino, no estado muito alcalino, e ele alisar 100%. Só se o produto ele tiver muito ácido. Porém, o couro cabeludo ele já não fica tão resguardado. Ele já não é tão bem protegido quando eu tenho um produto muito ácido. E aí eu faço esse procedimento nesse cabelo. Eu vou ter um alisamento de mais ou menos 60%. Aí eu vou ter resistência nesse cabelo. Não estruturei ele, não devolvi o que ele estava necessitando. Quero o pH mais baixo. Eu vou ter um problema com essa volta dessa cliente. Quando ela voltar, você vai ter que reaplicar. E aí, aquele alisamento que a gente diz progressivo vai acontecer porque você não observou o pH que ela chegou no salão. Então, se ela chegou com pH alcalino, eu já vou ter que descer esse pH. Ele não vai descer de uma vez. Isso não existe. Não é uma fórmula mágica. Ah, o pH está alto, a primeira sessão já vai descer. Dificilmente. O cabelo ele tem partes. Até chegar no córtex e devolver, eu preciso de sessões. Por isso que a gente fala de protocolos de tratamento. Não é uma vez e deu certo. Então, eu preciso de tempo, eu preciso que esse produto vá penetrando conforme o tempo. E todo tratamento, assim como a selagem, eu preciso de 72 horas para ele realmente fazer o que ele promete. Então, fez o tratamento hoje, 3 dias no mínimo. Então, depois dos 3 dias, tranquilo. Fez o alisamento, também preciso de 72 horas. Então, se a cliente fez o procedimento de alisamento hoje, esse pH ainda está desregular. Ela vai lavar o cabelo no segundo dia. Provavelmente esse produto não vai alisar do jeito que ele deveria. Porque eu preciso de um tempo também dessa oleosidade natural. Sim. Desse óleo natural para ser produzido. E eu preciso de, no mínimo, 72 horas. Então, quando a cliente faz o procedimento, nós vamos trabalhar com a neutralização de pH pós-selagem. Tempo mínimo, 3 dias, máximo até 7 dias. Que esse tempo eu vou ter uma produção de óleo natural que vai dar uma hidratada nesse cabelo. Então, é como se eu estivesse fazendo uma suplementação desse cabelo. Então, eu estou estimulando ele a produzir mais óleo. Eu já consigo ter um tratamento maior dessa fibra, de forma natural. O próprio cabelo, ele está produzindo e esse óleo, ele vem com gorduras, lipídios, vitaminas. Naturais que são bem benéficas, né? Exato. Então, cliente, tem muita cliente que eu sei que está assistindo hoje. Se você fez o procedimento de selagem, começou a ficar oleoso, agradeça, porque seu cabelo está se hidratando. Então, ele se auto-hidrata. Se nosso cabelo não tivesse essa hidratação natural, todo o tempo a gente ia ter quebra de cabelo, porque é uma lubrificação mesmo natural. E aí, quando eu vou para a neutralização do pH ácido, eu tenho que trabalhar com um produto mais alcalino, que é o neutralizante que nós temos hoje no mercado. Então, esse neutralizante, ele tem o pH 8.
Então, ele é mais alcalino. Mas ele não deixa a fibra ressecada. Ele só me permite fazer outras químicas. Ele só me permite Ele dá a ter penetração. estabilização, né? Isso, então eu estou estabilizando o pH. Como eu falei, neutralização também. Para quem quer fazer outras químicas, ele também vai precisar de um certo tempo. Então, eu fiz a primeira, ele vai neutralizar parcial. Vou para nova sessão de neutralização. Então, se eu comecei um protocolo de tratamento com a cliente, eu faço a neutralização, faço o tratamento. Quando ela vier na semana seguinte, faço uma nova neutralização. Até esse cabelo estabilizar total. Quando eu tenho aquele brilho, quando eu tenho aquele cabelo sedoso, sem excesso de oleosidade. Então, esses são os sinais que ele me dá que ele neutralizou, sem ressecar, sem nada de alcalino nesse cabelo. Show. E Jenny, eu vejo que os profissionais eles vão ter um pouco de dificuldade em começar a implementar essa questão de sair só de ficar alisando o cabelo e começar a implementar os protocolos de tratamento. Sim. Como que tu acredita que eles conseguem com a maior facilidade fazer com que convença seus clientes a colocar tratamento também além de alisamento? Porque às vezes eu não sei se acontece com vocês, mas eu já vi isso acontecer. O cliente chega querendo só alisar, 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 alisar e nada de tratar, nada de fazer uma neutralização de pH. Para esses clientes que têm resistência em tratamento, o que tu aconselha que elas façam para realmente convencê-los a implementar tratamento além do alisamento? Quando eu comecei nessa parte de alisamento mesmo, de fato, que eu vi assim, isso aqui é que eu quero, isso aqui é que eu quero fazer, eu comecei a observar como era o comportamento das clientes com o profissional. Então, a fala da cliente sempre vai ser a mesma. Eu quero só alisar o cabelo, não quero fazer tratamento. Eu não Desse quero, jeito. eu não quero o tratamento, às vezes nem o tratamento pós ela quer fazer. Então, o que que eu fiz? Fui me capacitar, fui buscar conhecimento. E quando você tem uma certa habilidade para venda, se torna mais fácil. Então, você vai ter que estudar sobre vendas, principalmente na nossa área, e tem muita concorrência. Então, se você faz alisamento, você vai ter uma pessoa do seu lado que também faz alisamento. Então, você precisa ter argumentos de venda, principalmente. Então, chegou a cliente, eu quero só alisar o cabelo. Tá vendo que não tem estrutura. A cliente chegou no salão, quer alisar, mas não tem estrutura, não faça. É simples, não vai fazer, não faça o alisamento. O que que a cliente vai considerar? Ela pode ir até em outro profissional fazer, mas vai dar errado. Elas sempre voltam. Então, o não que Volta você mesmo. disse hoje pode doer, mas ela vai voltar, porque ela sabe que a pessoa que disse o não entendeu o que acontece no cabelo dela. Quando der o BO, que ela foi lá em outro profissional, ela vai procurar quem deu não. Porque você deu não dizendo assim, seu cabelo não tem estrutura, seu cabelo não está apto para alisar nesse momento, mas nós podemos fazer o tratamento para futuramente você fazer esse alisamento. Então ela sabe onde foi a fonte. E ali ela vai saber, como foi dito não para ela, ela vai saber que tu tem alguma base de conhecimento para tu negar o Exatamente. serviço. Então a confiança da cliente começa a ser montada quando você conhece ela, quando ela chega a primeira vez dentro do salão. Tem um caso lá dentro do salão que é uma cliente minha, cliente de academia, rotina de academia, tava perdendo o cabelo assim, sem perceber. E aí chegou no salão, indicação. Uma outra cliente, ela disse: Meu Deus, seu cabelo tá lindo. E onde é que tu fez? Aí ela falou: fiz ali no salão. Quando ela chegou, ela queria simplesmente alisar o cabelo. E aí eu falei pra ela: Eu só vou alisar teu cabelo hoje, ainda tinha estrutura, se tu fizer o tratamento pós. Se tu fizer o protocolo de tratamento para você estruturar. Teu cabelo tá perdendo muita massa molecular. Teu cabelo é muito fino. Percebeu que tu tá tendo queda? E aí que ela começou a despertar. E durante esse processo, eu fiz o alisamento nesse dia, ela voltou. É cliente que uma vez na semana tá dentro do salão, tratando o cabelo. Porque eu disse para ela que eu só ia fazer se ela tratasse Sim. depois. Então ela fechou o compromisso comigo. E o que ela me diz até hoje, eu quero uma pessoa que cuide do meu cabelo. Então eu disse para ela o que ela precisava ouvir e não era porque ela queria naquele momento que era o certo. Então a cliente também às vezes vai precisar ouvir. Não é agora, não é o momento de você fazer a coloração, não é o momento de você alisar o cabelo. O momento é de você tratar. E explicando da maneira correta e mostrando para ela os benefícios. E sempre que você começar um protocolo de tratamento, faça o acompanhamento com ela.
até chegar um momento que ela diga assim: bora fechar meu pacote de protocolo. Vou fechar meu pacote, está acabando. Bora Uma renovar. hora ela cede. Exatamente. Então você vai ter que criar essa rotina com a cliente de fala, falar para ela o que está acontecendo, se ela pode ou não fazer. Isso fideliza muito a cliente. Então as minhas clientes elas têm disso. Se eu falar para ela, você vai fazer, ela faz. Se eu disser não, também ela não vai fazer, independente do lugar que ela estiver. Então tem o cliente que agora está morando fora, ela não faz nada fora do estado. Ela vem para cá, ela espera o máximo. Tu entrou na cabeça dela e Exatamente. Então, ela passou o máximo aqui de tempo, ela não aguenta mais, mas quando ela chegar de viagem, ela, o primeiro lugar que ela vai é o salão. literalmente, ela sai às vezes do aeroporto direto pro salão. Exatamente. Então, isso é uma rotina que eu tenho com elas, que eu falo para elas as necessidades. E se não tiver bom para fazer, eu também não vou fazer. Não é porque a cliente quer que eu vou fazer. Então, o não, ele vai ser muito bom nas horas que vocês forem fazer a anamnese. Então, a anamnese começou, já começa a dizer o não. Não, não dá para fazer a coloração, não dá para fazer o alisamento. O que nós podemos fazer hoje é o tratamento. Você quer fazer? E deixa a dúvida para ela também. Ah, você sabe como é que teu cabelo está atualmente? E uma das coisas que mais trouxe retorno dentro do salão foi o scanner, que é aquela ferramenta que a gente tem de anamnese. Então, esse scanner, quando eu falava para ela, às vezes dava ainda uma dúvida do que estava acontecendo. Mas quando eu mostrava para ela lá na câmera, no scanner capilar, ela via que realmente estava acontecendo. Então, uma das coisas que mais fez eu fidelizar a cliente também foi essa anamnese mais precisa, com o uso do mostrando para scanner. ela. E não é caro comprar Não, um scanner. Acho que com 200, 300 reais aí você compra um scanner. Vai gastar uma média de uns 1.000, 1.500 para poder ter o conhecimento necessário para exatamente. fazer É, a não adianta análise. nada você comprar o equipamento sem saber usar. Então você precisa estudar também para você começar a fazer a anamnese mais precisa. Então eu só implementei o scanner dentro do salão porque eu tinha conhecimento. Sem conhecimento ele ia ficar lá e sem saber usar, como tem muito É que nem profissional. vocês que não têm o conhecimento. Compra o scanner, vê se você consegue fazer um diagnóstico certo e Ou assertivo. ver se você consegue enxergar o que está acontecendo lá no couro cabeludo. Você vai ver só o couro cabeludo. Precisa do conhecimento. Exatamente. Então, a capacitação ele vai servir muito para vocês. Então, quando você procura conhecimento, tanto na área de vendas, como na área de anamnese, na área do alisamento, isso vai servir para vocês para o resto todo dentro do salão. Então, com essa anamnese, eu consigo fazer loiro, consigo fazer coloração e eu consigo fidelizar a cliente, que ela faça o que eu digo para ela fazer, não que ela faça aleatoriamente o que ela quer. E Jenny, sobre essa parte de capacitação e atualização. Primeiro de ti, tu costuma fazer curso de quanto em quanto tempo? Em que áreas é que tu anda estudando? É apenas sobre alisamento? É apenas sobre, não sei, a parte de couro cabeludo? Quais os temas que tu procura se capacitar e que são necessários para conciliar para uma pessoa que quer se tornar especialista em alisamento? Geralmente, gente, eu estou sempre dentro de curso. Quando eu não estou estudando, eu estou sendo auxiliar de algum profissional que vem para a LD. Quando eu falo sobre capacitação, é uma coisa que é constante. Então, a gente nunca pode parar. Então, eu estou dentro de curso de 2 em 2 meses. Uma vez no mês eu estou dentro de curso. E quando eu falo da administração também, eu aprendo muito mais. Então, quando eu vou para a sala de aula, ministrar a aula, eu estou aprendendo também junto com os alunos. Então, aquele conteúdo que eu já ministro lá, é um conteúdo que eu já tenho. Eu vou descobrindo novas coisas durante as aulas. Então, eu já consigo implementar. Então, toda aula, principalmente de tricologia, é uma aula que é diferenciada. Então, os alunos passam de uma turma, na outra turma já tem uma coisa nova. Então, eu aprendo muito quando eu ministro aula. E aí, quando eu vou para minhas capacitações, principalmente tricologia. Então, a tricologia é a base de tudo. Então, a parte de tricologia, eu gosto de estudar a parte de tricologia, porque eu consigo fazer o alisamento, eu consigo fazer as mechas, eu consigo fazer a coloração, e eu consigo fazer o restante todo dentro do salão. E quando eu vou para a parte de cor, eu já fiz tanto curso de colorimetria que eu nem sei quantos eu já fiz. Mas é uma parte que eu sei que eu preciso de um conhecimento bem aprofundado. Colorimetria realmente não é fácil. Mas a colorimetria me ajudou muito a trabalhar na parte do alisamento.
Quando eu entendo sobre cor, eu vou falar também para cliente. Se é uma cliente loira, eu vou ter um desbotamento nesse cabelo. Eu vou ter um fundo de clareamento novo nesse cabelo. E aí eu já consigo dizer para ela, ei, quando a gente terminar o alisamento, você provavelmente vai ter uma cor nova. Ou não vai ter desbotamento nessa cor porque tua cor tá fidelizada. Então, a parte de colorimetria era o que eu mais temia, era o que eu menos gostava, mas é o que mais me ajuda hoje em dia. Então, colorimetria, tricologia e a parte de alisamento é o que eu gosto de focar. Então, eu tenho um cliente de colorimetria, eu tenho um cliente de cor dentro do salão. Eu vou precisar entender sobre o alisamento, porque elas vão alisar também. Quando você é expert, quando você é especialista em alisamento, você vai criar um desejo muito maior nas clientes. Então, quando ela tiver assim, tem posicionamento, ela sabe fazer, ela sabe se posicionar sobre o que ela faz, ela vai querer fazer o alisamento com você, mesmo ela sendo loira, que geralmente era cultural. Loira e liso não pode. Mentira, isso é mentira, viu, gente? Então, essa cliente de loiro, uma hora ou outra, ela vai querer fazer o alisamento. Então, eu preciso entender sobre a cor que ela tem no cabelo também. E aí, eu venho com a tricologia e a parte do alisamento. Então, eu junto os dois. Então, o conhecimento sobre tricologia com o alisamento me proporciona muita coisa. Então, todo tipo de cabelo, toda a cor de cabelo, eu vou conseguir fazer o alisamento. Porque eu Sim. tenho a base do como é que funciona também uma cor. E aí a tricologia me permite fazer um alisamento mais saudável. Por mais que a cliente tenha um cabelo fino, por mais que ela seja loiro, esse alisamento ainda vai continuar saudável, porque a base eu tenho. Então, quando eu falo sobre ser expert, você vai ter que estudar um pouco sobre tudo. Mas foca mais numa área que você se familiariza mais. Então, eu foco mais na parte do alisamento e na parte de terapia. Mas não quer dizer que eu não tenho conhecimento sobre E colorimetria. esse entendimento geral, ele é tipo médico. Antes de um médico fazer especialização, ele passa por médico geral, né? Isso, Ele é por um, todas as áreas. Ele vai ter que entender um ele vai pouco. entender de tudo para poder escolher a sua área específica e ali se especializar. Pois A é. mesma coisa, vocês que querem entender melhor, se transformar em expert em alisamento, vocês precisam entender de tudo para depois de entender de tudo, focar no alisamento. Mas tendo conhecimento da colorimetria, da tricologia, da terapia capilar, da Exatamente. cosmetologia. Uhum, principalmente sobre cosmético. Quando você vai trabalhar em salão, se você não tiver conhecimento de cosmetologia, infelizmente você vai ter resultados medianos. Então você vai ter resultados que poderiam ser 100%, mas vai se tornar 50% porque você não entende o produto que você usa. Você não entende como é que ele vai funcionar no Nem cabelo. para comprar. Boa parte de vocês compram produto por preço e não porque entendem o que realmente estão Uhum. comprando. Ou porque viu no Instagram lá, esse produto é bom. A propaganda lá tá lá dizendo só porque ele é bom. Mas o que que tem Cai no nesse marketing produto? das empresas. Exatamente. O que que tem? Como é que ele funciona na fibra? Isso tudo eles não mostram. E se você não tiver conhecimento sobre os cosméticos, você vai comprar tudo que você vê pela frente. E vai Chegou o se vendedor, encher, chega vendedor batendo e já quer comprar. pois é, e vai se encher de produto que vai ser a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Jenny, quantos minutos a gente já tá de podcast? 53 minutos. Para vocês que estão aqui nos acompanhando, eu quero pedir um like. Esse podcast de hoje é o enriquecimento de conhecimento que a gente está trazendo aqui para vocês é muito, muito. E vai E agregar merece demais like. dentro da. Merece like. Vai agregar muito dentro da sua carreira. Se vocês estiverem levando isso aqui não como um bate-papo, e sim como realmente uma aula, eu garanto a vocês que vai fazer muita diferença. Se vocês implementarem, claro. Jenny, eu queria saber de ti sobre os tipos de parceria e fidelização que tu consegue hoje estabelecer, fazer para conseguir atrair mais clientes em relação a alisamento capilar. O que é? Quais estratégias? Quais tipos de parceria? Com que pessoas? Uhum. É, quando a gente falou sobre o Beauty Studio, né, que é o nosso salão, nós pensamos muito nas pessoas que iam ser a cara do Beauty Studio. Então, atualmente, nós temos as parcerias com as blogueiras, né, com as influencers do Instagram, principalmente voltado para a parte do alisamento. Então, se vocês seguirem também nosso Instagram, é Beauty Studio, viu?
SLZ. Sigam lá no Instagram que vocês vão ver muito sobre alisamento lá. E todos os tipos de cabelo alisados, loiro, morena, ruiva, Alguns todos os louros tipos. sem desbotamento. Exatamente, loiro sem perder a cor. Então, quando nós pensamos nisso, nós pegamos as pessoas que eram assim, esse procedimento dá para essa pessoa, dá para essa influência. Então, quando nós fechamos as parcerias, nós pensávamos muito no procedimento que ia ser feito, não só, eu quero uma parceria porque ela tem não sei quantos mil seguidores. Não, nós pensávamos no cabelo. Essa blogueira aqui, essa influência, ela tem um cabelo alisado. Dá pra gente fazer uma selagem, mostrar o resultado no Instagram. Essa blogueira aqui tem um cabelo grande. Essa blogueira aqui tem muito frizz, né? Que é uma das coisas que são a reclamação maior das mulheres atualmente no Brasil e no mundo. Frizz de cabelo. Essa blogueira aqui dá pra gente fazer um botox de redução de volume, de redução de frizz. E tem aquelas também que a gente tem as de cor. Então, tem aquela blogueira que vai ser, essa daqui dá pra gente fazer liso e loiro. Então, quando nós pensamos em parcerias, vocês têm que pensar muito no procedimento que vai ser feito e quais vão ser os benefícios delas estarem dentro do salão. Como é que eu vou ter essa recorrência de cliente? Primeiro modelo que vocês vão ter, o cabelo da blogueira. Então, tem blogueira de alisamento lá dentro do salão que ela tá. Tem gente que até brinca, né? Diz assim, eu pensei que ela vivia todo dia aqui. Porque ela tá com uma constância, ela é aquela pessoa que vai tratar o cabelo. E ela tem aquela preocupação de tratar o cabelo. E se você olhar pessoalmente o cabelo, é totalmente diferente de um cabelo que não é tratado. Sim, Então, tá isso é lá no verdade. Instagram, tá lá apresentando o cabelo. Tem vezes que ela vai no salão que nem escova o cabelo. Ela seca o cabelo e vai embora. Então, ela faz o tratamento dela e vai embora. Então, esse cabelo é o modelo, é o nosso modelo de cabelo que ele é tratado, que é aquele cabelo que ele é colorido, aquele cabelo que ele é alisado e aquele cabelo que tem um efeito de natural. Ele é aquele cabelo que não perdeu massa molecular mesmo fazendo essas químicas todas. Então, é aquele cabelo que é modelo. Então, quando nós pensamos em parcerias, tem que ser modelo. Qual é a cara do salão de vocês? O que, que vocês mais vendem? Então, você tem que focar naquilo que você mais vende. Então, o alisamento lá dentro do salão é o que ainda domina muito. Então, o que, que nós focamos dentro do salão? Nos alisamentos. Então, a cliente, a modelo lá, a blogueira, a influencer, ela vai ter que alisar o cabelo. Ou passar até por um botox para ver o resultado de antes e depois. Então, essa influência, ela vai influenciar outras pessoas. O nome já diz influência. Então, as clientes dela, as seguidoras delas, elas vão ver o resultado diariamente. A mais recente que a gente tem é a da academia, né? Então, essa daí, ela trouxe muito retorno, porque a cliente dela, as seguidoras delas estão no convívio pessoal, digamos, que é a academia. Então, todos os dias elas veem o cabelo dela lá passando. Até chegar o momento dela perguntar assim, ei, onde tu faz teu cabelo? Vocês fazem isso. Ei, teu cabelo é tão bonito, teu cabelo é tão pretinho, onde é que tu faz o teu cabelo? O que que tu usa no teu cabelo? Que aí chega aquele momento dela começar a influenciar. Fora também do Instagram, né? Que ela vai lá e tem os cupons também que a gente libera para O elas, boca a né? boca. Isso, então ela já tá lá fazendo a propaganda. Então, quando ela vai pelo salão, ela vai estar lá nos stories. Fiz meu tratamento hoje. É construção, nutrição. Então, sempre ela comunica o que ela fez e coloca lá o cupom. Então, cupom é 15 Beauty Studio, alguma coisa do tipo. Então, ela vai estar lá comunicando sempre que ela tá dentro do salão. Então, as pessoas já têm aquele costume de acompanhar ela dentro do salão, de acompanhar a rotina dela até começar a criar o desejo de estar lá dentro. Então, você tem que começar a fazer essas parcerias que criam o desejo da pessoa, da seguidora, estar lá junto, no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Eu só te vejo nesse salão. Fora pelo resultado também. O Isso. resultado por si só já vende muito. Uhum. E aí ela quer, diz, meu Deus, eu queria ter o cabelo igual o teu. Essa semana mesmo chegou uma cliente que disse assim, meu Deus, eu queria que o meu cabelo brilhasse que nem o teu. E aí eu não preciso nem falar. Disse, eu tô aqui toda semana fazendo tratamento. Faz tratamento que ele fica igual. Então, ela já começou a vender sem precisar eu estar lá em cima da cliente.
Então, quando ela passa, o cabelo já diz assim: ei, tá lindo, tá Sim. perfeito, brilhoso. E cria aquele desejo. Então, ela tem o cabelo escuro também, mas não brilha que nem o dela. Então, ela já começa a falar: diz, ó, se você quer um brilho, quer um cabelo natural, um efeito de cabelo natural. Ah, fiz esse tratamento hoje. Então, elas começam a ter essa venda mais distante de mim. Então, eu não preciso estar vendendo sempre. E minhas clientes, todas minhas clientes, se quem estiver assistindo aqui também pode comentar. Elas fazem essa venda antes de mim. Eu sempre digo que elas são o prontuário. Elas falam logo pra, eu vou te indicar o salão, mas tu vai ter que fazer isso, isso, isso. Uhum. Então elas já dizem, antes da cliente chegar, elas já dizem o que eu vou Elas já sabem como elas dizer. eram e sabem que as amigas são do mesmo Exatamente. jeito. Então ela diz logo assim, se for uma selagem. Nunca que ela vai fazer uma selagem no teu cabelo. Ela não vai fazer, tu vai ter que tratar primeiro pra te poder fazer a selagem, porque senão ela não vai fazer. E só isso bem aí já fideliza bastante cliente. Pois é, então Quando ele olha o resultado, e a cliente que está sendo influenciada, a cliente que está sendo indicada, ela já vê que é diferente o tratamento. Então ela já diz assim: eu quero essa pessoa mexendo no meu cabelo. sim. Se o teu cabelo tá desse jeito, eu quero que essa pessoa faça no meu também. Então cria aquele desejo do profissional. Se você é um profissional da área de alisamento, você vai ter que criar o desejo antes de começar o procedimento. Então, o que as pessoas falam sobre você, como as pessoas dizem que você é, como é feito o procedimento, a tua cliente vai ter que chegar para outra indicando e falando exatamente como acontece. Então, é uma forma de você se comunicar muito melhor quando você diz para a cliente assim: você vai para o salão, mas não vai fazer logo o procedimento de cara. Por mais que você queira, você vai ter que tratar. A cliente já chega dizendo. A cliente já tem aquele hábito de tratar o cabelo, que é diferente. Então, a cliente só vai ter o resultado se você fizer dessa forma que eu faço. Sim. Então, ela já diz como é o caminho das pedras, né? Então, ela já começa a fazer o caminho para chegar dentro do salão. E às vezes eu vejo que o cabeleireiro quer ter resultado, quer fidelizar a cliente, quer entregar qualidade, mas esquece de fazer todo um acompanhamento, toda Uhum, uma atenção que realmente o cliente deseja. sim. Não é e não se apeguem somente a entregar resultado. Um É, bom cabeleireiro, um especialista em alisamento, ele não é só entregar um bom resultado. E quando eu digo bom resultado, é dentro daquilo que vocês acham que é um bom resultado de alisamento. Um cabelo brilhoso e liso. Isso não é um bom resultado. Isso não é um cabelo realmente que tem que ser. Você pode entregar muito mais. Saúde, primeiramente. E quando eu digo saúde, é em relação ao cabelo mesmo. É saúde para o cabelo agregado de um liso, agregado de um brilho. Não é isso? exatamente. E quando você é profissional de alisamento, não adianta você só fazer o procedimento e não conversar com a cliente. Não adianta você fazer a aplicação lá e deixar a cliente lá parada, sem nada. Quem chega lá dentro do salão vai ver que eu tô de olho em tudo. Então, às vezes, até a conversa assim do lado, às vezes eu até falo assim, foi mesmo e tal. Porque eu tenho que ter esse olhar para o dentro do salão. Eu tenho que estar de olho do que está acontecendo dentro do salão. Isso se torna um suporte para cliente. Então, até na hora se eu estou lá com uma outra cliente, estou fazendo procedimento, a minha auxiliar vai lavar o cabelo. Eu vou lá, dou uma passada lá, só para ela sentir que eu estou lá do lado dela, para ela sentir que eu estou observando o que ela está fazendo. Porque tem muita cliente que também tem medo de ficar só com auxiliar. E aí você não dá o suporte, na próxima ela não vai querer nem que sua auxiliar lave o cabelo dela, porque ela não tem confiança. Então você tá lá, chegou a cliente no salão, atende ela, dá o suporte para ela. Você quer água? Como é que você tá hoje? Isso faz total diferença no seu atendimento. Então, às vezes a gente quer assim, eu não quero muita intimidade com a cliente. Quanto mais você conversar com a cliente, mais você vai conectar. Mais ainda você vai conseguir vender para essa cliente. Se você não tiver conexão, não gera venda. Então, a venda começa com a conexão que você tem com ela. Então, tudo que você indicar para ela, ela vai comprar. Tudo que você falar para ela, ela vai acreditar. Então, a conexão começa com o atendimento. Então, chegou a cliente, pergunte como é que foi o dia dela, pergunte como é que foi a semana. Se é uma cliente que ela tem a rotina dentro do salão, eu, particularmente, na hora que a cliente chega na porta, eu já sei que ela não está bem, não está no dia bem. Então, isso tem que ser observado. Tem cliente que vai lá para o salão apenas para conversar. Ela não está tão interessada na parte do cabelo. Às vezes ela quer só desabafar.
Então, o atendimento tem que começar a partir disso. Então, a conexão que você tem com a cliente. Ela pode chegar e falar para você que ela está passando. Quando ela chegou na porta, eu já identifico se ela está bem, se ela está num dia mais estressante. Se ela é aquela cliente mais calada, eu vou ver ela mais calada, vou tentar conversar mais com ela, vou deixar ela mais reservada, vou deixar um tempo mais para eu e a cliente. Então, se é aquela cliente que precisa conversar, eu já reservo um horário mais específico para ela, que eu sei que ela está precisando conversar. E as minhas clientes, elas me mandam mensagem. Eu queria ir no salão, mas eu não queria quando tivesse cheio. Ela já tá me dizendo assim, eu não tô num dia legal, não quero muito movimento, eu não quero estar no meio de muita gente, eu quero conversar contigo. Então, isso vai fazer um atendimento diferencial. E boa parte de vocês às vezes não consegue ter também essa diferenciação de conseguir vender mais, de conseguir vender tratamento, de conseguir entregar o melhor resultado para sua cliente pela falta de conhecimento. Vocês Uhum. precisam ter conhecimento, gente. Vocês precisam fazer capacitação, vocês precisam. A Jenny direto faz curso e observe que o quanto mais ela aprende é quanto mais ela ensina. E eu vejo que vocês têm uma escassez tão grande, uma mente assim tão fechada, uma mente pobre, eu vou dizer dessa forma, uma mente escassa de aprender um conteúdo e querer guardar ele só para você, sendo que se você Verdade. começasse a transmitir, começasse a falar e ensinar para outras pessoas, você aprenderia 1000 vezes mais. E aí sim realmente se transformaria numa expert. E bom, estamos chegando já ao fim do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Realmente isso aqui foi um conteúdo, foi um curso, um leque de informação, um leque de conceitos para vocês. Falamos sobre produto, cosmetologia, atendimento, sobre marketing, sobre estratégia de parceria. Realmente conteúdos que vão agregar e fazer uma diferença dentro da sua carreira, dentro do seu negócio, dentro da sua profissão como profissional cabeleireiro. E Jenny, para finalizarmos, eu queria saber as considerações finais que você deixa para nosso público. Para quem está nos assistindo, as cabeleireiras que desejam evoluir, desejam crescer, o que tu tem a falar para elas? É um prazer imenso ter vocês até agora no nosso podcast. Quem me conhece sabe que transmitir conhecimento para mim é um dos prazeres que eu tenho na vida. Então, se você ficou até esse momento, se você assistiu até o final, não desista. Se deu errado o alisamento, se ele não deu certo nessa primeira vez, bate na mesma tecla, vai buscar conhecimento, vai entender por que que não alisou da forma que você queria. Se você é um profissional que busca ser expert em alisamento, você vai ter que buscar conhecimento constantemente. Então, se você precisar de qualquer suporte, principalmente na parte de ensinamento, nós estamos aqui para transmitir conhecimento para vocês. E essas aulas aqui são diferencial para quem pegar. Se você pegou aqui o conhecimento que nós demos hoje, você vai ser diferente no mercado. Se você anotou aqui as informações, O se pouco você passado já faz diferença. exatamente. Se você tirou um tempo aqui, eu vou assistir essa aula aqui como aluno, pegou um caderno, pegou uma caneta, pegou um lápis que seja e colocou no papel, vai ser um diferencial, vai ser um profissional diferente na sua região. E busque conhecimento com constância. Não busque só hoje, não busque só sobre alisamento. Vocês estão vendo aí que nós estamos tendo vários bate-papos de várias áreas dentro da nossa parte de cabelo. Então, é um combo mesmo. Então, busque conhecimento na área de cor, busque conhecimento na área de colorimetria, na área de alisamento, na área de caixa, na área de marketing, na área de administração. Sempre vá buscando o mais. Nunca pare na mesma coisa. Eu quero só fazer alisamento. Se você não tiver um conhecimento base de tricologia, infelizmente você não vai alisar o cabelo da forma correta. Você vai só alisar cabelo. E não é isso que é um expert. O expert ele tem que saber sobre tudo e colocar na área dele. Então, o alisamento ele te dá muito retorno. Mas se você fizer da maneira correta, do jeito que nós ensinamos, principalmente hoje, é muito difícil dar errado. É muito difícil você não fidelizar uma cliente. É muito difícil você não ter aquela postura de o especialista. Então, hoje é buscar conhecimento mesmo. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais vocês vão conseguir fidelizar e vender. Então, nosso intuito hoje é você crescer. Quanto mais você cresce, mais nós crescemos também. Então, quando você crescer nessa área, pelo conhecimento que nós te demos hoje, nós estamos crescendo. E como o João diz, quando nós estamos dando aula, ministrando aula, mais nós estamos aprendendo.
Então, é uma coisa que a gente faz com prazer. Então, obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Vai ter outros momentos que vou estar com vocês e sempre levando o melhor mesmo que a gente tem até vocês. E bom, você é proprietário de um salão, você é profissional da área da beleza, se parar para analisar o que todos os convidados que eu estou trazendo aqui e aquilo que eles falam de que fizeram eles evoluírem, fizeram eles crescerem, desenvolverem como profissionais, como pessoas, como empresários, a base que todo mundo traz é conhecimento. Vocês precisam de conhecimento, vocês precisam se especializar dentro daquilo que vocês se propuseram a ser. Uhum. Se é cabeleireiro, se especialize como cabeleireiro, da melhor maneira que você puder. Se é como empresário, se especialize como empresário. Se é como esteticista, se é como manicure, se é como qualquer coisa que vocês se propuseram a ser, se especialize dentro daquilo que você se propôs a ser. Só assim você realmente vai ter o sucesso que vocês esperam. E bom, ficamos aqui com este episódio. Eu espero que você curta, se inscreva e compartilhe. Compartilhe esse episódio com 6 pessoas, 6 amigas da área da beleza que você sabe que necessita aprender isso bem aqui. Aprender como se tornar um especialista em alisamento e essas dicas, esses conceitos que a gente deu. Muito obrigado, Jennifer. Teremos outros episódios aí para Sim. trazer mais informação, trazer mais conhecimento para quem quer. Uhum. E eu espero que você que esteja me assistindo coloque em prática pelo menos 1% do que foi passado aqui. E nosso Instagram, viu? Sigam o Instagram da LD Capacitações. Vou já passar o arroba sobre ele. Uhum. Coloquem em prática o que foi passado aqui, coloquem em prática os conceitos, as habilidades, as ferramentas, a forma de trabalho, os tipos de produto. Você vai longe se colocar isso realmente em prática, ok? Se inscreva nesse canal aqui do YouTube, isso é muito importante para você conseguir ajudar a gente a crescer. E aqui atrás tá o nosso Instagram, LD Capacitações Oficial, sem cedilha, sem tio. Acessem esse Instagram, sigam ele, pois todo dia estamos postando algum conteúdo para te ajudar justamente a se desenvolver mais ainda. Com isso, meu muito boa noite, muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.